No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Que o Espírito Santo venha abrir o seu entendimento agora, para que você seja avivada na sua fé e possa despertar para a vida que Ele, o Espírito Santo, dá àqueles que o têm. Ontem nós tivemos o sepultamento do Marcelo Rezende, uma perda irreparável da Rede Record, excelente homem que fez história durante a sua vida, e ontem, infelizmente, ele foi sepultado por conta da sua morte. E aqui faz a gente pensar, faz a gente imaginar, faz a gente perguntar, será que ele morreu mesmo? Essa é a pergunta. Porque Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Jesus falou isso a respeito da ressurreição, da vida eterna. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, eu queria falar sobre esse assunto agora, que é pertinente porque a perda irreparável que a Rede Record teve faz-nos levar a pensar o que é a vida. O que é a vida para Deus e o que é a vida para nós, os seres humanos, para os que estão neste mundo. Nós sabemos que Deus não criou a morte, Deus criou a vida. Ele é o doador da vida. O Espírito Santo é o Espírito da vida. O Espírito Santo é o Espírito da vida. É o Espírito da ressurreição. Então, quando houve o pecado, então a morte foi introduzida na terra. Quer dizer, o Espírito da morte veio reinar na terra. Então, quando as pessoas morrem hoje, tem que se perguntar, tem que se fazer a seguinte pergunta: aquela pessoa tinha o Espírito de Jesus, o Espírito da ressurreição, o Espírito da vida eterna, ou não? Porque se a pessoa morre para o mundo, né? Morre para as pessoas, mas ela não morre para Deus se ela morreu em Cristo Jesus, se ela creu no Senhor Jesus, se ela creu de fato no Senhor Jesus, viveu, assumiu a sua fé no Senhor Jesus, então ela não morre. Ela passa dessa vida para a vida eterna. Ela passa para a eternidade, por toda a eternidade, para viver exatamente onde está o Senhor Jesus. Agora, quando a pessoa
não vive a fé no Senhor Jesus, quando a pessoa não assume a fé no Senhor Jesus, quando a pessoa vive a vida, vive a sua vida e não dá a mínima para a oferta da ressurreição, a oferta da vida eterna que Jesus tem oferecido através da sua palavra, então, quando ela morre para o mundo, mas ainda assim permanece viva, não para a eternidade, para a ressurreição, não para viver ao lado do Senhor Jesus, mas para viver em outro lugar. Então, quando a pessoa morre hoje, ela ou vai direto para Deus, ou ela vai direto para o inferno. Se ela morreu na fé, assumida no Senhor Jesus, se ela colocou Jesus como primeiro na sua vida, ela assumiu a sua fé, ela casou, ela fez aliança com o Senhor Jesus Cristo e viveu nessa fé, viveu na justiça, então ela vai para o reino da justiça, o reino da vida eterna, o reino onde não há morte, não há choro, não há lágrimas, não há nem sequer lembrança do passado. Mas, se ela morre sem qualquer afinidade com o Senhor Jesus, sem ter assumido a fé no Senhor Jesus, então ela vai direto para o inferno. E lá no inferno, ela fica esperando, ela fica gemendo, ela fica sofrendo, ela fica agonizando 24 horas por dia, até o dia do julgamento. Porque Deus não manda ninguém para o inferno. É a pessoa que fez a opção, ou que faz a opção. Quando a pessoa rejeita a ressurreição, a vida, o Espírito de Deus, então a pessoa, obviamente, escolhe a morte, o espírito da morte. Então, ela vai direto para o inferno e fica lá aguardando, ela fica em gemido, ela fica urrando 24 horas por dia, sem cessar, sem cessar. Eu fico até imaginando aquelas pessoas que se suicidam, elas pensam assim, eu vou me matar para acabar com esse sofrimento que eu tenho neste mundo. Quando ela passa para a morte eterna, quando ela morre, ela pensa que vai descansar, o corpo dela descansa, mas a alma dela fica agonizando por todo o resto da vida, por toda a eternidade lá no inferno, até o dia em que é feita a chamada. Então, as pessoas que estão no inferno são ressuscitadas para se apresentarem diante do juízo final. Aí sim é que Deus vai decidir o destino final daquelas pessoas. Então, você pode inclusive ler lá no capítulo 21 de Apocalipse, inclusive no estudo de Apocalipse, a gente fala bastante sobre isso. Então, você vai ver lá o juízo final, o julgamento final, quando as pessoas que morreram sem Jesus, que estiveram no inferno, elas ressuscitam para serem julgadas, porque Deus é justiça. Ele não vai condenar ninguém à eternidade, à morte eterna, sem antes julgar. E antes de julgar, é trazido os livros, inclusive o livro da vida. O livro da vida e os outros livros que contam a história de cada pessoa. Então, cada um que vai ser julgado vai ser verificado o que foi feito aqui
na terra. As suas atitudes boas ou suas atitudes más. Tudo vai ser pesado nesse dia do julgamento. Mas a gente sabe de antemão que todos os que saíram do inferno, ressuscitaram para o julgamento, para esse julgamento, o grande julgamento final, ninguém vai ser salvo. Por quê? Só porque não haverá advogado. As pessoas vão sair do inferno, vão ressuscitar, vão chegar até diante do trono do julgamento, o trono branco, e aí elas vão ser condenadas. Vão ser condenadas porque não têm um advogado. Que advogado? Jesus. Não vai ter Jesus como Senhor e Salvador. Elas renunciaram, elas rejeitaram Jesus. Muitas estiveram com Jesus, mas depois abriram mão da sua fé em Jesus e partiram para o mundo. E quando morreram, foram para o inferno, porque simplesmente abdicaram da fé no Senhor Jesus. Então, lá nesse grande julgamento final, as pessoas vão ser condenadas, todas vão ser condenadas, mas antes de serem condenadas, elas vão ser julgadas. Deus vai fazer justiça. E todas as que não estiverem os seus nomes inscritos no livro da vida, porque o livro da vida vai estar lá também, para conferir se a pessoa realmente tem o seu nome lá ou não. Então, todas as que não tiverem o seu nome no livro, inscritos no livro da vida, serão lançados lá no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aí sim, elas vão ser lançadas no lugar final, no destino final. O destino final é o lago de fogo e enxofre, que é pior do que o inferno. É muito pior do que o inferno. É 1 bilhão de vezes pior do que o inferno. Porque o inferno é ruim, é gemido. Mas o lago de fogo e enxofre, onde estarão também já Satanás, a morte, o inferno, a besta, falso profeta, e todos cujos nomes não estão escritos no livro da vida vão estar junto lá. Jesus disse que nesse lugar haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Porque as pessoas simplesmente não quiseram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a realidade. Não quiseram o Espírito da ressurreição. Não quiseram o Espírito da vida. Não quiseram o Espírito Santo. Rejeitaram o Espírito Santo. Olha só, rejeitaram Jesus e rejeitaram o seu Santo Espírito. Ora, bolas, se rejeitaram o Espírito Santo, a pessoa pode dizer hoje, mas eu não vejo Jesus, como é que eu vou aceitar Jesus? Você pode não ver Jesus, mas o Espírito de Jesus está aí, e ele fala, ele toca, ele convence. E se a pessoa não se dá por convencida, se não atende, então, o que ele pode fazer? Quando a pessoa morrer, ele não pode fazer nada. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, nós estamos pregando o Evangelho para que as pessoas que crerem, as pessoas que aceitarem, as pessoas que se entregarem ao Senhor Jesus, deixem essa vida doentia, esse mundo doentio, e se agarrem à ressurreição, ao Espírito da ressurreição, ao Espírito da vida, que Jesus promete, dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. Você pode ler isso em João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá. Você crê nisso? Pois bem, quando nós, os cristãos, os seguidores do Senhor Jesus, aquelas pessoas que são discípulas, que obedecem à palavra do Senhor Jesus, morrem, elas na verdade morrem para o mundo, não para Deus, não para Jesus. Porque ela passou, o dia que ela entregou a sua vida para o Senhor Jesus, ela passou da morte para a vida. Ela deixou de viver esse mundo que é uma morte para viver uma vida eterna, aonde está o nosso Senhor Jesus. Nós vamos falar mais a esse respeito amanhã, para você entender bem mesmo esse assunto, para que você não fique assim apavorada diante da morte, para que você venha tomar uma decisão na sua vida, para que você venha fazer a sua escolha, a sua opção. Porque nós estamos aqui pregando o Evangelho. E quem crê no Evangelho é salvo. Quem não crê, o que é que vai fazer? Paciência. Mas, quando a pessoa crê no Evangelho, ela teve o privilégio de ser agraciada com o Espírito da vida, o Espírito da ressurreição. Ela deixa o Espírito da morte que está nela, sai e entra o Espírito da vida, o Espírito da ressurreição. Então ela passa a viver uma vida nova. Você que está me ouvindo aí dentro da prisão, né? Está num hospital, numa clínica, você que está assim desesperado por causa da sua situação, Jesus, olha só o que Jesus fala. Olha só, ele fala para você: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. Quer dizer, você pode estar numa prisão, você pode estar numa cadeira de rodas, você pode estar numa cama, num leito de um hospital. Mas ninguém pode impedi-lo de crer no Senhor Jesus, para que você possa receber o Espírito da vida, da ressurreição. Ninguém. Não há prisão, não há nada nesse mundo que possa impedir-nos de crer no Senhor Jesus, para que nós recebamos o Espírito da ressurreição, o Espírito da vida eterna. Ninguém. Graças a Deus. Espírito Santo, meu guia, assopre em meu ser a vida. Tu és a essência de Deus e luz para os caminhos meus. Espírito Santo, meu bem, a maior riqueza de alguém, o pão nosso de cada dia, que traduz esta melodia, o fôlego santo que cura e liberta de Deus, vento consolador, o fôlego santo que cura e liberta de Deus, vento consolador.
Santo, meu bem, a maior riqueza de alguém, o pão nosso de cada dia, que traz esta melodia, o fôlego santo que cura e liberta de Deus, vento consolador, o fôlego santo que cura e liberta de Deus, vento consolador, o fôlego santo que cura e liberta de Deus, vento consolador. Santo que cura e liberta de Deus, vento consolador. Tendo o desejo de conhecer a Deus, temos o desejo de andar com Ele, assim como Enoque, Noé, Abraão e tantos outros heróis da fé. Andar com Deus é ter comunhão com Ele. Não podemos obter essa comunhão sem a separação do pecado. Deus é luz, e não podemos andar com Ele se estamos em trevas. A obediência à sua palavra, com uma vida moldada por Ele, nos concede o privilégio de possuirmos a comunhão com Deus e sermos verdadeiros heróis da fé. Se você tiver comunhão com Deus hoje e todos os dias de sua vida, poderá desfrutar da promessa para os vencedores. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Igreja Universal do Reino de Deus. Muito bem, minha amiga, meu amigo ouvinte. Agora você vai ouvir testemunhos, vários testemunhos de pessoas que receberam o Espírito da ressurreição, o Espírito da vida. Pessoas que tinham o Espírito da morte. Eu tinha o Espírito da morte. O Espírito da morte vivia em mim. Mas quando eu conheci Jesus e resolvi, dei a minha vida para Ele, Ele me salvou, então Ele me deu o Espírito dele, o Espírito da ressurreição, da vida eterna. Então o Espírito da morte deixou o meu corpo, então eu não morro nunca mais. Não há como me matar. Não há como me matar. Porque quando a gente recebe o Espírito de Deus, a gente tem o Espírito da vida eterna. Por isso que nós estamos promovendo sempre o recebimento do Espírito Santo. Então vamos ouvir testemunhos e nós voltaremos. Meu nome é Daiane, tenho 26 anos. Eu cresci dentro da Igreja Universal, sempre recebi os ensinamentos com respeito ao dízimo, a separar as primícias. Cresci com esses ensinamentos. Porém, quando chegou no período da adolescência, eu quis seguir meus próprios caminhos mesmo dentro da igreja. Não deixei de frequentar
porém eu não praticava nada do que era dito. Isso gerou maus pensamentos dentro de mim, maus olhos com respeito a tudo que era falado. Me tornei fria, uma pessoa cheia de complexos, traumas, complexo de inferioridade. Mesmo dentro da igreja, alimentava o desejo do suicídio. Em relação aos dízimos, ofertas, sacrifício, eu não concordava com nada que era falado e por isso eu não praticava. Mas isso gerou consequências na minha vida, que era destruída financeiramente. Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, então eu ia sempre, mas até que um dia a palavra me tocou, me chamou a atenção. Eu percebi que eu não praticava nada do que era falado, eu percebi que aquele vazio estava dentro de mim, que eu não era uma pessoa feliz. E a partir daquele dia em que entrou aquela palavra dentro de mim, eu resolvi praticar. E através da minha fidelidade, da minha decisão de ser fiel a Deus em tudo, de viver longe de tudo que me atrapalhava, então eu passei a viver corretamente. Isso foi me aproximando de Deus até o dia que eu fui batizada com o Espírito Santo. Depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu passei a me tornar uma pessoa completa. Primeiro começou dentro de mim, né? Eu resolvi todos os complexos que eu tinha, todos os traumas, aquela inferioridade, a vontade de morrer que eu já não tinha mais. Quando eu passei a servir a Deus com a minha vida e com as primícias, devolvendo o dízimo, eu percebi uma diferença muito grande em mim, tanto dentro como fora. Hoje eu tenho uma profissão, hoje eu tenho uma família estruturada, unida, mas acima de tudo, o que eu recebi foi o bem mais precioso. Hoje eu não tenho a tristeza que eu tinha, a angústia que eu tinha, a vontade de morrer que eu tinha. Hoje tudo mudou dentro de mim através do recebimento do Espírito Santo, logo depois que eu resolvi servir a Deus com as primícias. Meu nome é Valéria, tenho 37 anos. Na minha infância eu já frequentava uma igreja evangélica durante todo o tempo. Meus avós me levavam, me ensinavam. E eu sempre ouvi falar do dízimo, sempre nas pregações, mas eu não praticava, eu nunca fui fiel. E com isso eu tinha muitos problemas. Eu era uma jovem depressiva, não tinha perspectiva de vida, não pensava em começar nada porque eu era uma pessoa totalmente fracassada. Havia um vazio enorme dentro de mim e não sabia como preencher. Tinha medo de estar até mesmo sozinha. Ouvia vozes, via vultos, tinha medo do escuro, tinha medo de tudo. Me sentia totalmente sozinha. Com tantos problemas, eu só pensava em tirar minha vida. Era uma ideia constante de suicídio porque não tinha razão em nada. Ao chegar na Igreja Universal, eu comecei a fazer minhas correntes. E percebi a mudança na vida das outras pessoas. Percebi o quanto elas tinham paz, eram felizes, tinham a vida transformada. E eu percebi que é o que eu precisava ser fiel a Deus, obedecer a Deus, praticar a palavra que eu ouvia. E diferente da outra igreja que eu frequentava, na Igreja Universal, eu passei a ser fiel a Deus. Eu passei a obedecer, a praticar tudo o que eu ouvia. E com isso a minha vida mudou. Aquele vazio que eu tinha dentro de mim começou a ser preenchido. Eu comecei a honrar a Deus com as minhas primícias. A cada dia mais eu me aproximava de Deus. A cada dia mais eu agradava o Senhor Jesus pela minha fidelidade. E foi aí que eu recebi o Espírito Santo, que é o que me preenche. Hoje eu sou uma pessoa totalmente feliz, tenho um casamento abençoado, tenho a profissão que eu tanto desejava, tenho uma vida completa, não me sinto só. E, sobretudo, eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as
as chuvas e o rio transbordou, soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu. O homem que ouve as palavras de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou, soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Olá, Bispo, meu nome é Evilásio, eu vim agradecer através das leituras do livro A Aliança com Deus. Eu aprendi o que é ter uma aliança com Deus, eu aprendi como ter um encontro com Ele, e depois que eu tive o meu encontro com Deus, o meu batismo com o Espírito Santo, eu pude ter uma vida nova. Eu aprendi como ter um antes e um depois de uma vida vazia, uma vida depressiva, uma vida humilhada, uma vida onde eu manifestava com os espíritos, uma vida onde eu vivia humilhado, oprimido, manifestava em casa. E só depois de ter uma aliança com Deus, depois de uma libertação definitiva, eu pude hoje ter uma vida completa, uma vida onde não me falta nada, onde não me falta paz, não me falta liberdade, onde eu posso respirar. Eu posso dizer hoje que eu tenho uma vida completa. Sou casado, sou feliz, tenho paz, e tudo depois que eu tenho aliança com Deus. Como Davi passou a reinar e governar Israel, hoje eu posso governar minha vida, posso governar meus sentimentos, hoje eu posso dizer que eu tenho paz. Graças a Deus e por o Senhor ser inspirado por Deus através desse livro. Muito obrigado, Senhor Bispo Macedo. O livro Aliança com Deus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. O adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa, através do site arcacenter.com.br, arcacenter.com.br. A palavra de Deus é o tesouro mais precioso que uma pessoa pode encontrar. É através da prática e da obediência de seus ensinamentos que podemos entender os seus segredos e extrair o cumprimento das suas promessas. E ao longo de 40 anos, a Universal tem fundamentado seu trabalho evangelístico somente e apenas nesse tesouro, a Palavra de Deus.
E para comemorar o 40º ano da Universal, chega até você algo único e especial. A Bíblia comemorativa dos 40 anos da Universal. Com as anotações e inspirações de fé que Deus tem dado ao Bispo Macedo. Mensagens marcantes que ajudaram o Bispo Macedo e o desenvolvimento do trabalho da Universal. Adquira a sua pelo arcacenter.com.br ou no Templo de Salomão. Meu nome é Gisele, tenho 29 anos, cheguei na igreja com 17 anos, era uma adolescente frustrada, vazia, depressiva, e foi ali que eu fui ouvindo, indo nas reuniões, né, conhecendo mais sobre como chegar mais próximo de Deus. E ali foi quando eu aprendi que para eu chegar mais próximo de Deus também, eu tinha que ter uma reverência, tinha que ter um temor. E foi quando eu me tornei dizimista, né? E através de eu devolver as primícias para Deus, foi quando que eu pude perceber que eu precisava algo mais, né? Através da minha fidelidade, eu pude ver que eu precisava também estar mais próximo de Deus. E foi quando eu busquei ter esse encontro com Deus. E para receber o Espírito Santo, eu percebi que eu tinha que renunciar a muitas coisas minhas, né? O orgulho, a desobediência, né? Deixar de fazer aquelas coisas que para mim eram certas, mas que na verdade não era. Então passei a obedecer mais a palavra de Deus, né? A praticar a palavra dele, né? E foi aí que eu fui aprendendo cada vez mais, né? A ter essa reverência para Deus e a servi-lo mais, com as minhas primícias, com a minha obediência. E através da minha obediência ali na palavra de Deus, eu recebi o Espírito Santo. Eu que era uma pessoa vazia, angustiada, me tornei uma pessoa feliz, completa. Aquele vazio já não existia mais. E através dessa obediência, hoje eu sou uma pessoa realizada. Sou casada, sou uma profissional bem-sucedida, né? Fiz a faculdade que eu tanto desejava, sou professora, né? E o bem mais precioso é o Espírito Santo, né? Que é o que me conforta nas minhas lutas, né? Que me faz ir em frente, mesmo diante das dificuldades, né? Que conforta todos os momentos que, ainda que eu passe lutas, dificuldades, é Ele que me dá a paz, a segurança de que tudo vai dar certo. Servir a Deus mudou tudo a minha vida, servi-lo com reverência, né? Com inteireza de coração, mudou totalmente. Me fez uma pessoa completa, realizada. Servi-lo com essa reverência me fez ver o verdadeiro sentido que eu precisava. A consciência do dízimo parte do princípio de que tudo que na terra há foi criado por Deus. A natureza, os animais, a inteligência do homem, tudo criado com detalhes e perfeição. Todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus colhe os bons frutos da obediência. E os ensinamentos com respeito às primícias, o dízimo, vão muito além de conquistas materiais e financeiras. Devolver as primícias nos ensina a ter relacionamento com Deus. Ser fiel nos dízimos ensina a ter santidade, reverência e temor para com o Criador. E o principal, ter comunhão com o Espírito Santo. Prove, pratique, fundamente a sua vida na obediência da palavra de Deus e passe a colher os frutos de ser um dizimista. Graças a Deus. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, você já sabe qual é a vida, como acontece após a morte deste mundo. Você já sabe, né? Porque quando uma pessoa tem o Espírito Santo, abandona o seu corpo, quer dizer, a sua alma abandona o seu corpo, essa alma vai direto para Deus, porque ela foi selada.
ela foi marcada pelo Espírito Santo, sinalizada de Deus. Então, quando ela deixa o corpo neste mundo, ela entra para a vida e a vida eterna. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. E nesta quarta-feira, como só ia acontecer, a reunião é para que as pessoas venham receber o Espírito da ressurreição, o Espírito da vida. Você é o nosso convidado. Aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, aqui no Brás. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão, com muito amor, cuidar dessa planta que os frutos virão. Palavras que trazem mensagens de alguém que se deu por nós, que às vezes nos fazem tremer por não as querermos viver. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão, com muito amor, cuidar dessa planta que os frutos virão. Palavras bem escolhidas e preparadas com amor, enfim nos falam de vida, que é o próprio Senhor. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão, com muito amor, cuidar dessa planta